Os 4 eixos do saneamento básico. De acordo com a Lei 11.445 de 2007, saneamento básico pode ser definido como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Todos os processos necessários para enviar água de qualidade à população fazem parte do saneamento básico, que é dividido em 4 eixos: distribuição de água potável, coleta e tratamento de esgoto, drenagem urbana e coleta de resíduos sólidos. A distribuição de água potável é possível graças às companhias de saneamento, que se responsabilizam pelo tratamento e distribuição da água para a população. A coleta e o tratamento de esgoto, segundo a própria ONU, são serviços complexos e, portanto, difíceis de se tornarem universais. A falta desses serviços resulta na poluição de recursos hídricos e no surgimento de doenças, por exemplo, afetando assim tanto a saúde humana quanto a qualidade do meio ambiente. A drenagem urbana lida com a água das chuvas, algo que muitas vezes parece inofensivo, mas que gera grandes problemas para as cidades, como alagamentos e inundações. Com esse serviço bem estruturado nas cidades, o que é muito complicado devido ao crescimento populacional, é possível desviar e armazenar essas águas, as reaproveitando em outras atividades. A coleta de resíduos sólidos, o nosso 4º e último eixo, está atrelada ao recolhimento do lixo urbano, um importante contribuinte para a economia circular, tendo mecanismos como a coleta seletiva e tecnologias para reutilizar esses resíduos. Com isso, é possível concluir que, sem saneamento básico, é praticamente impossível viver uma vida com saúde e qualidade ambiental. Bom dia, boa tarde, boa noite, como sempre. Estamos aqui apresentando mais um episódio do Base Ambiental dessa primeira temporada, com uma iniciativa da Save Soluções, competência, seriedade e experiência em processos produtivos, processos químicos e ambientais, segurança do trabalho e sistemas de gestão integrado, com apoio da Rádio Frida Rock, uma rádio empoderada, e do Estúdio Hope. Produção é uma arte. Hoje temos aqui presente Everson Gardel de Mello, que é engenheiro mecânico, mestre em engenharia civil, membro da Câmara Técnica de Gestão de Perdas e Eficiência Energética da ABS, que também é atuou como assessor de previdência da Corsan e atua como assessor técnico de engenharia do SEMAI São Leopoldo. O tema hoje é saneamento básico e, como a gente viu no vídeo que antecedeu a entrevista, a gente fala sobre os 4 eixos e a ideia do Gardel estar aqui hoje é falar especificamente sobre água. E eu acho importante que o trabalho dele na ABS aqui. Acho que o primeiro ponto, né? Boa tarde, quero agradecer a tua presença. Acho que é importante essa ligação que a gente tem feito com vários órgãos, municípios. Até surgiu uma sugestão em outro episódio da gente fazer um evento com entidades. Eu acho que vai ser bem legal. Trazer e se apresentarem, conversarem, dialogarem. Mas eu gostaria que tu falasse brevemente na ABS, no início, para o pessoal entender o que é a ABS. Eu sou associado à ABS, eu acho que é interessante comentar com a galera, o grande público entender o que é a ABS hoje. Sim. E aí depois seguimos, é só uma breve. Sim. Bom, bom dia, né? Primeiramente, assim, antes de falar da ABS, né, sou engenheiro mecânico, mestre em engenharia civil, né, e sou funcionário concursado do Serviço Municipal de Água e Esgoto São Leopoldo, né, e com isso também atuo junto à ABS, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária. E ela, né, possui diversas câmaras técnicas, né, onde a gente faz aí essa inter-relação com outras companhias de saneamento, enfim, né, e a partir daí promove a difusão do conhecimento. Então, as câmaras técnicas, a câmara que eu participo ali na ABS, é a Câmara de Gestão de Perdas e Eficiência Energética.
E ela trabalha, né, o que a gente tem aí, o estado da arte do que tem, né, de trabalhos, de ações, de equipamentos, que trabalha na lógica de cada vez mais consumir menos, né, cada vez mais ser eficiente, consumir menos energia, consumir menos recursos naturais, menos recursos hídricos, né, e tudo, né, trabalhando a contribuição das companhias de saneamento para um ambiente, para o meio ambiente, para um desenvolvimento de fato sustentável. Então a ABS ela cumpre esse papel aí de difundir conhecimentos, ela tem uma série de câmaras técnicas, tem eventos, encontros técnicos, seminários, né, congressos, então muita coisa de publicação é feita na revista da ABS. A gente tem muitos artigos, né, que são apresentados nos congressos técnicos. Então a ABS é esse instrumento assim que a gente, né, leva aí leva e de uma forma ou de outra busca, né, o conhecimento e tão importante nos dias de hoje. Achei importante comentar, né? Achei importante tu fazer essa apresentação inicial, porque acaba trazendo pessoas de entidades que participam de forma ativa e acho para não deixar essa lacuna, né? Era importante apresentar a ABS. Sou associado há algum tempo, já apresentei trabalhos, tenho uma tentativa de participar das câmaras técnicas, mas não consigo devido ao tempo. Trabalho muito tempo com resíduo, né, e com água. Mas achei interessante tu apresentar isso de dentro. Acho que é bem interessante. A gente sabe que tu tem uma larga experiência com trabalho com água e abastecimento, que é um dos principais eixos do saneamento, né? Pelo menos na minha humilde perspectiva. Como é que tu enxerga essa atividade quanto técnico, o tratamento da água, e também como usuário? Porque a gente tem, eu não sei se tu reside em São Leopoldo, tu reside em Porto Alegre? Sim, São Leopoldo. Então assim, tu tem duas visões, né? É que nem eu brinco muito. A gente tem uma visão técnica, uma visão de usuário, e a técnica, tu sabe o que acontece, quais são os problemas reais. Quanto usuário é muito fácil, não tem água. Primeira coisa, o pessoal que deve estar assistindo a gente em casa vai dizer, faltou água de novo, mas o cara não sabe onde é coletada a água, o estado que a água chega no rio e a bronca que é para tratar a água. Eu acho que é importante, a ideia é trazer isso. Como a gente comentou muito saneamento aqui na entrada, também as pessoas acham que saneamento é esgoto. Esquece o resto todo. Então, assim, a ideia é falar sobre, ao longo de alguns episódios, sobre cada eixo. Então, tu estando aqui hoje, tu pode falar bastante sobre abastecimento, que essa é a ideia. Sim. Na verdade, nós temos um ciclo aí no saneamento, no abastecimento de água. Abastecimento de água e esgotamento sanitário é um ciclo só, né? Tu acaba drenagem também. A drenagem junto. A drenagem. Os três eixos, na verdade, são um só, né? Tu acaba, o que acontece? Tu acaba no abastecimento de água. Tu capta a água do rio, né? Eleva para uma estação de tratamento de água, depois armazena nos reservatórios, distribui, enfim, coloca energia para efetuar bombeamentos, né, elevação de altura para zonas altas, né, e depois acontece o caminho inverso, né? Então quando se torna água residual acaba voltando também para o rio, e daí em algum momento acaba voltando para o rio, ou deveria voltar para o rio, né? E esse é um ciclo único, né? Abastecimento de água e esgotamento sanitário. E tu traz isso para a nossa realidade. Então, isso é um processo contínuo, né? Embora tem toda essa questão, né, social, ambiental, né, e econômica, ela o abastecimento de água, esgotamento sanitário é um processo contínuo, principalmente o abastecimento de água, um processo contínuo de produção. É como se a gente tivesse uma planta e essa planta estivesse instalada em toda a cidade, uma planta de processo, né? Ela está instalada em toda a cidade. E a gente, em cada um desses processos, nós temos alguns blocos, né? Alguns processos. Nesse diagrama inteiro aí do processo, nós temos muitos blocos. Então tem ali a
a elevatória de água bruta, estação de tratamento de água. Cada um desses pontos tu tem adição de energia, né? Tu tem adição de algum outro insumo, tu tem algumas saídas, né? Tu tem água do rio, depois tu vai ter água aduzida ali, água bruta aduzida. Então isso tudo é um grande processo contínuo de produção. Como qualquer processo, né? A gente tem uma série de resíduos que vão gerando ao longo do processo, né? Então um pouco do que a gente faz, um pouco do tema também da minha dissertação de mestrado, é introduzir esses conceitos, né, da sustentabilidade dentro do processo de distribuição de água, do abastecimento de água. E o que a gente acaba fazendo? A gente traz muito das estratégias de produção mais limpa, né? E trabalhando a redução de resíduos, né, a redução de perdas, né? Então a gente tem, tem dois conceitos importantes no abastecimento de água. Tu tem as perdas físicas, que são os vazamentos, né, e ocorrem ao longo de todo o processo. Tem vazamento, mas tem extravasamento de reservatório. Tu tem uma série de processos assim que tu tem a perda aparente, que daí é uma perda do ponto de vista, se a gente fizer uma analogia ao tripé da sustentabilidade, né, a perda aparente é o valor, tu entrega 10 metros cúbicos e o teu medidor de volume ali aponta para 5 metros cúbicos, porque ele tem problemas de submedição. Essa informação, né, que eu acho que a gente traz agora, o grande público muitas vezes não entende, que para chegar de uma ponta a outra, a distância, o processo é gigantesco, né? Acho que essa ideia de trazer para cá isso é que torna atrativo para as pessoas entenderem. O cara não enxerga o processo. Acha que a água, não, eu estou pagando isso aqui e a água tem que estar na minha torneira, mas não sabe todo o caminho que é, todo o trâmite, toda a movimentação. E esse processo tem sido simplificado de uma maneira, se vende isso como simplificado, e que a solução, não, isso aí se gasta muito dinheiro. E na verdade a gente trabalha com uma das águas mais baratas do mundo, me corrija se eu estiver errado. Processo todo. As pessoas não conhecem isso. A ideia de falar a mesma coisa. Se agrega saneamento, mas não se entende o que é o processo de saneamento. É isso que a gente está tentando esclarecer bem aqui para as pessoas entenderem. Então é perfeito a colocação, como se movimenta isso, como funciona. E se tu fizer uma analogia com ali o tripé da sustentabilidade, o ambiental, o social e econômico, pode perceber bem na distribuição de água, assim, tu tem ali o teu volume que tu capta. Aquilo ali seria ali o viés ambiental. Eu estou extraindo diretamente do recurso natural, do manancial do recurso hídrico. Né? Eu tenho viés econômico, que é quanto custa eu levar essa água, né? Eu posso usar um bombeamento mais ou menos eficiente, eu posso trabalhar diâmetros, dimensionamento de tubulações com a menor perda energética possível, né? E também a dimensão social, que daí é aquela coisa que a gente fala do ODS 6, principalmente, né? O acesso à água. Coloquei porque são minhas favoritas. Isso. E daí, assim, quanto mais a gente torna, né, esses três pilares estão interrelacionados, eu tenho um impacto, o melhor benefício social, o aspecto social. Estou levando água para mais gente. Se eu consigo produzir água com um custo operacional menor, eu consigo ampliar o meu processo. Eu consigo fazer um preço justo. Se eu consigo fazer um preço justo, eu amplio o acesso universal e a ideia de que não é ter, essa, né? A ideia do saneamento, isso, a grande história da água para todos, a água como um bem. Se falava muito, não se pode negar um copo d'água. Os mais antigos lembram disso, né? A gente lembra de se dizer isso, os antigos diziam muito. Tu vai ter um custo para mover, mas não um custo absurdo.
É diferente hoje, como a gente fala muito em privatização. Me preocupa bastante, né, o ponto de vista disso, né, tem problemas a serem geridos como estão sendo geridos, né, mas essa movimentação é pouquíssimo provável que um cara quanto empresário não queira ter lucro, né, e um lucro com um bem que, como tu colocaste, extremamente social, é um ponto extremamente sustentável a distribuição de água para todos. Eu acho que uma coisa interessante, por exemplo, a água não é mercadoria, né? Mas isso não quer dizer que ela não tem um valor embutido nela. E tem um valor agregado alto até para a nossa existência. E daí é isso. O que a gente precisa trabalhar é diminuir esse custo operacional. Com certeza. Tornar Então esse é o grande desafio, né? Não é mercadoria o quê? Mas não significa que não exista um valor nela, né? Isso, eu acho que valor econômico, né? Um valor assim, agregado. Um custo. E até eu coloquei, eu penso muito assim, né? As pessoas só dão valor para a água quanto falta. Elas não têm esse entendimento. Agora está tendo uma grande... Agora não, né? Já existe há algum tempo, só que agora estão entendendo, por exemplo, o uso da água subterrânea. Então tem muita gente que usa água subterrânea, só que usa e não entende que se não tiver um uso adequado, vai faltar. Vai faltar porque a água não se torna potável, né? Desculpa te interromper, mas principalmente hoje em tempos de Covid, né? O acesso à água é cada vez mais essencial. Mais essencial do que nunca. E é uma tendência a piorar. A gente fala muito, as pessoas não entendem escassez de água. Não entendem o termo, né? Porque o grande problema da escassez de água não é que vai faltar água, porque a água tem... O ciclo da água mostra, o problema é água potável para os humanos. E é isso que as pessoas ainda não perceberam, não têm entendido isso de uma forma geral. Hoje a gente vê o crescimento populacional, apesar de ter dado uma grande brecada, que a gente brinca. Brecada, mas está cheio de filho do Covid. Então, uma turma aí está nascendo tudo agora, é impressionante. Então, o crescimento da população, que acaba diminuindo áreas permeáveis, que tem uma importância no ciclo da água. Então, isso causa um grande impacto sobre o abastecimento. De que forma tu consegue entender isso, de uma forma geral, o impacto do crescimento relacionado ao abastecimento, que eu vejo que tu traz como um grande desafio essa condição de reduzir o custo para levar água para as pessoas. Só que nós temos do outro lado da balança o aumento populacional do mundo. Vamos pensar vamos pensar na casinha menor, vamos pensar dentro do município de São Leopoldo, Canoas, do estado. Como é que tu enxerga esse desafio? Tem que trazer água e o crescimento vem, só que o crescimento é uma coisa enlouquecida. Tem melhorado com o passar do tempo, mas tem uma redução de áreas úmidas, as áreas que são necessárias no ciclo para melhorar a qualidade, porque o teu trabalho maior se a água está podre no rio, teu tratamento... Então tu tem duas fases, né? Tu tem que tratar a água, deixá-la uma qualidade muito boa e transportar a água até a casa. Uhum. Então é um desafio imenso aos meus olhos. Quem é da área, talvez as pessoas comecem a enxergar isso. Esse é o foco do programa. Então tu imagina, tem que ter uma chegada de água um pouco melhor para reduzir custo no tratamento, para melhorar a qualidade do tratamento. A gente passa por alguns problemas, por exemplo, em Canoas, que, em janeiro, a água é terrível. Eu disse assim, é terrível, eu não tenho vínculo nenhum com órgão nenhum de abastecimento de água, mas eu sei que a missão dos caras, a missão de vocês, é ingrata, né? É ingrata. Tu pegar, que nem eu brinco, água com barro e botar ela na torneira limpinha pro cara beber, se fosse na Idade Média, você seria considerado bruxos. Para quem trabalha direto com saneamento. Então, assim, queria que tu falasse um pouco sobre essa relação do crescimento desorganizado, que infelizmente é o que acontece ainda, pelo menos a gente falando em nível de Brasil, e abastecimento de água. Eu enxergo isso como um grande desafio.
Como é que tu entende isso? Como é que tu interpreta Eu acho isso? que tu falaste ali das zonas úmidas, né? Então tu tem muito, em Canoas aqui tem também as planícies de inundação, né? E que muitas vezes são ocupadas e vão, né? E não é uma ocupação que ocorre de um dia para o outro, né? Então ela leva alguns bons anos para ocorrer e São Leopoldo isso também tem história de várzea de rio, de casa em várzea de rio, né? sim, e daí essa coisa lenta e às vezes a governança local ali, ela não percebe, ou né, a própria questão dos licenciamentos e como isso vem ocorrendo. Então, em algum momento, né, tu tem um impacto aí, alguma consequência que vai existir, ou seja, na inundação, né, e essas tragédias que a gente vê aí pela televisão, né, que ocorrem desmoronamentos, enfim, é um pouco dessa ocupação desordenada, né, que impacta inevitavelmente na qualidade de vida, né, impacta na vida e na ideia de tornar as cidades sustentáveis, né, que é um outro ODS que a gente pode, que são muito relacionados assim, e tudo de uma forma ou de outra está interrelacionado, né? E a questão da água, principalmente quando a gente trata de ocupações irregulares, né, nessas áreas, enfim, a ocupação desordenada, a gente tem um risco também da perda de qualidade da água. Então, ligações clandestinas, ocupações Isso ocorre ainda bastante, cara. Bastante ligação Temos clandestina. muitas ligações clandestinas em todos os municípios, assim, né? Então, isso ocorre muito. Tu tem ligações feitas não de forma adequada, então tu tem risco de contaminação muito grande, né? Se tu não tem dimensionamento correto de tubulação, em algum momento tu tem incidência de pressões baixas ou inexistência de água dentro da tubulação. E o que ocorre? Se tu tiver um vazamento, tu tem entrada de esgoto, né? Tu tem uma série, né? Então tu tem uma contaminação e o sistema todo está interligado. Daqui a pouco tu está contaminando o sistema de distribuição formal, enfim, da companhia de saneamento, né? Então, né, essa questão da água nas ocupações é só um dos, né, problemas. Um dos problemas, né? Então, a ideia de tornar as cidades sustentáveis, e hoje em dia se fala muito de cidades sustentáveis e inteligentes, né? As smart cities, né? É um pouco disso, né? Porque tu tem muito hoje equipamento, tecnologia, tem muitos dados, tu consegue monitorar muita coisa, né? Em São Leopoldo a gente está instalando sensores de pressão na rede de distribuição de água na rua. Investimento alto, né? E assim, extremamente importante. Necessário, eu enxergo como necessário. Extremamente necessário pelo seguinte, porque a gente começa a ter uma atuação proativa, né? Qualquer ocorrência que tiver, não é o consumidor, o usuário que, antes de ele reclamar, a gente já está sabendo que tem uma não conformidade na distribuição. Tu tem ou é uma queda de pressão, ou tu tem uma variação estranha no teu gráfico de pressões ao longo do dia. Tu percebe que tem algumas coisas que estão ocorrendo e a gente se antecipa ao desabastecimento. Que ponto tá? Esse sistema está instalado já, Gardel? Quanto tempo isso? Tá assim, que ponto? 70%? Isso já está há cerca de 2 anos. Ali em São Leopoldo, no SEMAI, a gente desenvolveu dentro do SEMAI mesmo, né, uma unidade lógica com processadores, né, sensor de pressão, e a gente vai instalando ao longo de trechos da cidade. A gente já está com 25, em torno de 25 pontos, e vamos chegar a 56 pontos. Isso dá quanto por cento da rede? 56 vai ser toda a rede, né? Toda a rede. Isso, da rede eu vou ter um monitoramento, né? Claro, para cada setor que a gente fala, né? E áreas interessantes. Isso é interessante, né? Hoje
O DEMAI já foi mais, apesar que agora estão no outro processo, mas o DEMAI foi bem famoso. E para quem trabalha com água, entende que o SEMAI é um grande processo de tratamento da água, funciona bem, uma característica de São Leopoldo, né? Isso é bem interessante. E daí a gente, quando trabalha essa coisa do conceito cidade inteligente, traz esse posicionamento, inevitavelmente os custos começam a reduzir e também, né, que a gente fala do ciclo virtuoso do saneamento. A gente melhora o processo, a gente consegue ter mais autossuficiência de caixa, ter mais autossuficiência, a gente faz mais obras. Não, né? A população começa a ter assim, uma satisfação com o trabalho e também entende que o processo é bom e também ela não fica tão resistente aos custos disso. E daí tu vai gerando, daí retorna nova capacidade de investimento. E tudo melhora. É esse entendimento conjunto que a gente está tentando trazer para a maioria. Trabalhando na água, por exemplo, tu vai ter, na verdade, um saneamento completo, né? Então, cuidando de resíduo, drenagem, toda a parte de água, que tu vai ter. Primeiro vai sobrar mais dinheiro. Logo, tu vai ter redução de problemas de saúde, o impacto na saúde é gigantesco, sobrando mais dinheiro, daqui a pouco tu melhora a educação, e aí é o círculo vicioso, como tu falou. É um ciclo vicioso, um círculo vicioso. Vicioso não. Virtuoso. E daí isso que tu fala é importante, né? Porque o vicioso é exatamente o contrário. Tu começa a não ter disponibilidade, disposição da população de pagar, daí tu não consegue ter investimento. Se tu não tem investimento, cada vez mais o serviço fica precário, né? Então, e daí é o contrário. Tu tem o vicioso mesmo que... Né? Que é hoje o que a gente vive. Isso é o grande desafio das companhias, né? Porque as companhias até a década de 70, 80, né, 90 começou a mudar alguma coisa, 2000, e agora torna-se crítico. Elas sempre foram empresas que construtora de obras. Elas não operavam sistemas. Isso é interessante, tá? Por que eu faço um reservatório? Porque eu faço obras. Não, qual é a função do reservatório? Eu penso muito nisso. Eu sou engenheiro químico, né? E a gente sabe que isso teve muito tempo. A parte de saneamento teve na mão do engenheiro civil. Talvez por isso esse caminho da obra. Eu tenho conversado com alguns profissionais, alguns professores, e quando o engenheiro químico chegou, sempre puxa brasa para o meu assado, mas teve uma mudança de concepção, tu entendeu o tratamento, e agora, como tu fala, tu trouxe muito para a energia. Então, tu é especialista em perdas, né? Tu começa a entender isso. E é diferente, né? É diferente do enfoque inicial quando começou os grandes projetos para tratamento da água, para tratamento de esgoto. Então isso, tu começa a ver de forma global como isso andou, né? Como isso andou. Mas fica muito claro sobre como as coisas acabam se alinhando com o tempo. Não existia operação, né? Não existia inteligência no processo. Não existia operação de fato. Né? Esse que é o grande. Esse é o grande. Por exemplo, quanto... eu tô com um problema de abastecimento. Qual é? O que eu tenho um problema? Tem um bairro que o reservatório não está mais enchendo. O que a lógica anterior fazia? Coloca um novo bombeamento, né, para jogar. Tranca aquela linha. Mas tu não tinha o diagnóstico de, eu tô jogando 20 litros, eu preciso jogar 40 litros para encher o reservatório e as pessoas vão ter água. Tá, mas por que o reservatório não está enchendo? Porque aumentou a população, aumentou o número de usuários, ou a gente tem um aumento de perdas físicas? O que faltava aí nessa história toda? O diagnóstico operacional. Daí quando tu começa a ter o diagnóstico operacional, tu começa, eu não preciso colocar um novo bombeamento. Eu preciso identificar pela análise de dados que eu tenho um grande vazamento aqui, que ele às vezes não aflora, né? Ele acha um esgoto pluvial, e então eu tenho que, com os dados que eu tenho, aproximar a localização desse vazamento, ou não, ou de fato eu tenho que ampliar,
né? Ou será que eu troco o bombeamento ou será que eu faço uma nova adução com um diâmetro maior que vai me dar, sabe, essa coisa de quantificar, né? Quanto custa essas coisas, né? Tu tem enxergado que andou muito isso. Eu entendo Sim, que tem sim. melhorado a mão de obra técnica. É isso que é das bandeiras que eu levanto, né? Por exemplo, a gente chega num município, tu vai numa secretaria de planejamento, não tem engenheiro, ou arquiteto, ou cara um geólogo que seja para entender do processo. Tu sabe que assim, antes de eu ser engenheiro mecânico, né, eu fiz o Tecmecânica, eu sou oriundo, né, sempre fui oriundo de motor, bomba, enfim, de todos esses processos, né. E eu lembro que no início, os primeiros projetos de eficiência energética, olhava lá o quilowatt-hora, metro cúbico da bomba, né. Opa, deu isso, que legal. Mas depois, com o tempo, tu começa a notar que a grande perda está depois dos muros das ETAs, das companhias. O problema não é ali, o problema é a tubulação. Que quando tu começa a perder em tubulação, em vazamento, em diâmetro menor, em extravasamento de reservatório, e daí são grandezas significativas, assim, que tu começa a perder. Daí tu começa a mudar o teu foco, porque o que acontecia se tu olha só o motor e a bomba e não olha todo o processo? Não adianta. Eu melhoro aqui o coeficiente para perder mais lá, entendeu? Não, continua não chegando a água. Tá muito, mas a bomba tá nos 30, o eficiente 85. Isso, o quilowatt-hora metro cúbico tá ótimo, mas eu tô botando mais água para perder lá, entendeu? Então, se tu começar lá na ponta, começar a buscar vazamentos, começar a diminuir essa questão da perda energética nas tubulações, daí por último tu faz. Daí, ao invés de tu aumentar a potência de bomba, tu reduz a potência de bomba. Sim, porque para tentar diminuir até a o gente tem coisa assim que, né, a gente fala, né? Tem sistemas que a gente reduziu o reservatório, porque o reservatório era uma perda energética, a gente desativou o reservatório. O reservatório é uma perda energética que hoje, como é que tá essa investigação de rede? Porque eu vejo um pepino, cara. Eu vejo como um pepino. Tu sabe para onde vai a tubulação, a investigação, agora com o sistema de pressão novo, o Sorocaba é fabuloso. Fabuloso, porque, peraí, mas tá com menos pressão aqui, não tá chegando água, tu consegue investigar. Mas imagina, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, ou em municípios que não tem. Entendeu? Sabe que hoje, com os dados que a gente tem, assim, de reservação, status de bomba, pressão nas ruas, a grande maioria das vezes a gente consegue afirmar se é um vazamento de ramal ou de... Às vezes a gente sabe que existe nessa quadra, não detectamos. E é um vazamento de ramal. Mas já fica mais fácil de achar, né? Numa quadra. A gente já foi e já encontrou. Não é no bairro inteiro, não é na cidade inteira, é muito menos equipes detectando. A equipe trabalha bem mais focada numa área menor, e a partir daí tu segue, a tua chance, né, de ter uma agilidade no conserto dos vazamentos é muito maior, né? Então... E como te fala sobre isso no passado, cara, até o cara descobrir que era vazamento, que a gente falou de todo esse avanço, o cara, a minha bomba tá boa, mas aí não tá chegando. A ideia é aquela coisa de tu cruzar muitos dados, né? E daí tu começa a descobrir, e cada vez que a gente olha dados, a gente vai se fascinando porque tu vai entendendo tudo o que ocorre, né? Experiência, precisa bastante experiência. Da interpretação, né? Da interpretação. E ter muitos dados e entender o que eles de fato estão significando, né? Quantos anos tem a SEMAI? O SEMAI tá fazendo agora em dezembro 50 anos. É tempo, né? Mas é um processo, como eu vou dizer, é um processo fascinante, assim, porque tu sempre vai ter uma oportunidade para trabalhar e melhorar. E daí, assim, o que a gente tem no norte, né? Que é o grande... Algumas pessoas não estão felizes agora, porque sabem que eu adoro água. Eu estou sempre envolvido com água. Até a gente teve outro episódio aqui, estava conversando sobre meio ambiente em si. Vira e mexe que é na água. Eles vamos tentar não puxar para a água, porque não é o foco do programa, porque é o meu chão, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, cara. A gente falou bastante de ODS, né? Falou bastante sobre... vai ter que ter um programa específico para isso, acredito. Me fala, assim, qual a tua visão relacionada aos objetivos de desenvolvimento sustentável ligados à água
como é que tu enxerga isso hoje em andamento nos municípios, no estado, no país em si? Como é que tu enxerga essa... Hoje tem aparecido alguma coisa na TV, mas na minha humilde visão, eu não vejo isso decolando ainda, mesmo a gente sabendo que tem investimentos, tem muita coisa para vir. Como é que tu enxerga isso vindo tu passando agora recentemente, passou pela área acadêmica, a gente ouve muito na área acadêmica isso, vê muito pessoal da área ambiental tentando trazer, pessoal da área da educação trazer, mas parece que a gente está numa barreira aqui com quem pode implantar. Como é que tu enxerga isso aí hoje, cara? Eu acho que os ODS é um conceito fantástico assim para a governança, né? E para todas as gestões, quer municipal, estadual, né? E ele é uma base fundamental, inclusive, para a gente trabalhar o desenvolvimento com preservação do planeta e dos nossos recursos, né? Ainda é muito incipiente, né? Alguém avança num ponto, alguém avança em outro aspecto, ainda a gente precisa entender todos os objetivos. Todos os objetivos, eles têm uma relação né? Água, acesso à energia renovável, ali os 6 e os 7. A água tem muito a ver com energia. E a água e energia tem muito a ver com cidades sustentáveis. Água, energia e cidades sustentáveis tem muito a ver com, né, a produção consciente ali, né, que é o ODS 12, eu acho, né? E por aí a gente vai, daí a gente chega no combate à desigualdade, à pobreza, combate à pobreza, né? A vida marinha, e assim a gente vai se interrelacionando, né, de novo. Mas é importante a compreensão disso, né? Entender por que é esse formato, e precisa, com certeza, é fundamental essa agenda de desenvolvimento sustentável para a nossa sobrevivência, né? Essa é a principal agenda. Pulo. É a principal agenda. Então, a minha dissertação de mestrado, voltando nela de novo, né? Eu trabalhei muito nisso, eu fazia a relação, quis trazer os conceitos de produção mais limpa, estratégias P mais L, o conceito do tripé da sustentabilidade, os ODS para dentro do saneamento, né, para o controle e redução de perdas, para eficiência energética, para situar isso, né, no grande campo aí da sustentabilidade. Então, isso tudo precisa estar na pauta da governança local em todos os, né, as prefeituras e todos os governos. Não há outra alternativa, né? Nós precisamos reduzir a emissão de carbono, precisamos reduzir a nossa pegada hídrica na produção, a pegada ecológica. Como trazer isso? Porque assim, em outro episódio, acho que a gente comentou um pouco sobre pacto de governança e um dos convidados trouxe isso à tona. Como é que funciona, o que muda, é um reflexo do que a gente escolhe. Fazendo hoje um resumo do que a gente já tem conversado aqui, se entende que informação, educação, se falou também em consumo sustentável, numa pauta de sustentabilidade. Como é que a gente consegue trazer isso, sensibilizar para uma governança? A gente tem trabalhado no meio da mudança. Então, assim, como é que a gente traz a ODS para isso? Como é que a gente traz esse conhecimento? Eu tenho visto, eu frequento muita feira de iniciação científica. Então, a base está tentando ser garantida nisso, entendeu? Está tendo um movimento em escolas forte para isso, em ODS. Isso é legal. Em Novo Hamburgo eu vi, em São Leopoldo eu vi, em Nova Hartz, vários municípios que eu acabei pegando um gosto nisso. Aquela história, quando tu é mestre, tu está fazendo mestrado, tipo, aparece oportunidades para ti em feira, quando aponto pelo currículo Artes, e se tu tem tempo, e aí eu me apaixonei. Porque tu vê crianças com ideias fantásticas,
Não adianta, né? O modelo tem que vir melhor, né? Tem que vir Eu o acho computador melhorado. que. Mas acho que tu toca num aspecto importante, né? Como é que a gente faz isso? Eu acho que a juventude presta muita atenção nisso. Né? O engajamento político da juventude, né? Da mudança, ela está muito centrada nisso. Isso, a atual juventude, com toda né, o estímulo tecnológico, essa coisa digital. Os desvios. Todos os filmes que tu olha em casa, os jogos, né, te distancia do que a gente chama hoje de gestão política, dos aspectos políticos importantes, né, das cidades, enfim. Mas o aspecto ambiental na minha opinião, o grande aspecto para tu trazer a juventude para dentro da tomada de decisão e a partir daí sim ter uma base sólida, formadora de opinião sobre os riscos que a gente tem. Sobrevivência, né? Acho que isso toca muito, né? Eu sou pai de dois filhos adolescentes, né? E eu observo isso, né? Tu pode falar de muitos aspectos da política, dos governos, mas quando tu fala do meio ambiente, tu fala o quanto a gente utiliza de água para chegar na nossa mesa 1 quilo de carne bovina, frango, né? Sabe, isso atrai, né? Sabem, né? Isso atrai, isso aqui, né? Aqui contribui significativamente para o efeito estufa. Sabe? Tão antenados nisso. Então acho que levar isso e nunca, né? Cada vez mais, e sempre é urgente, é a difusão do conhecimento, né? A gente precisa nivelar conhecimento, levar para todos, entender o que acontece quando, né? Por que a gente tem que ter um consumo sustentável? Onde é que impacta isso? Né? No saneamento, por que a gente tem que diminuir as perdas? Porque, em última instância, é lá no nosso manancial que tu vai extrair menos recurso natural para mandar, né? Para enviar, para abastecer a mesma população. A gente pode falar aí num conceito de pegada hídrica e saneamento. Metro cúbico, né, produzido, captado por metro cúbico faturado. Com essa relação. E se eu encurto esse processo e diminuo perdas, é o meio ambiente que está, é o social e é o econômico. Então essas coisas têm que estar no nosso dia a dia, né? Mas não de uma forma pesada, mas de uma forma que as pessoas entendam mesmo, né? E a juventude, eu acho que isso é fundamental. A juventude entende isso. Né? Eu tenho duas filhas também adolescentes. E a mais velha, quando me pegou e teve a aula do ciclo de água, e aí foi pra internet, a pessoa chamou e disse assim: o que tu tá me entregando? Tu não vai estar aqui, vai faltar água, eu tô preocupado. O que tu tá me entregando? Eu disse: olha, eu tô tentando fazer a minha parte. Eu sei que o pepino vai ficar para ti. A previsão de não ter água potável é muito breve. Depois a gente falando em ODS aqui, a gente fala, né? 2030. Não vai dar tempo, né, cara? As ODS implantadas até 2030, no ritmo que anda no país, é preocupante. Eu vejo alguns lugares se movimentando. Acredito que na base, só que no momento que tu tem uma base escolar, uma base de conhecimento, que vai estar dando a volta daqui a 10 anos. Mas eu acho que que seja utópico, né? Mas que sirva para ter um norte. Precisamos do norte. Precisa do norte, que a gente, né? Aquela história do Eduardo Galeano. Lá, a utopia, tu caminha um passo e tu nunca chega Nunca chega lá. E para que serve? Para que a gente nunca pare de caminhar. Né? Então a gente avança isso. A 2030 foi a agenda do novo milênio ali no início, né? Entendeu? E a gente, de uma forma ou de outra, tá melhorando. Vai transformando. Pensando de forma positiva. Muito aquém do que a gente imagina e do que é necessário. Agora, é importante, né? E juventude, com certeza, principal estratégia, assim, né? E agora, a gente está perto de encerrar o programa, eu tenho que te fazer uma pergunta que eu sempre faço aqui. Qual é o melhor caminho, ligado ao tema sempre que a pessoa vem conversar, qual é o melhor caminho para as pessoas entenderem o problema real do abastecimento? Para entender que
Tem custo envolvido, a gente entender o pacote. Não só quando falta água, mas sim antes que a escassez real chegue. Hoje a gente fala de algumas cidades no estado do Rio Grande do Sul. Bagé. Bagé é meio ano embaixo d'água e meio ano sem água. Parece ridículo, né? Parece ridículo, mas a situação acontece. Como é que tu enxerga isso? Qual é o melhor caminho? Eu sempre trago o tema e pergunto. Qual o caminho para a gente trabalhar isso aí de uma forma, na tua visão? Eu acho que principalmente o consumo consciente, né? O consumo racional. A gente precisa. Tu vê, é o caminho que a gente sempre traz, né? É a informação, é a educação. Acaba os convidados ou acaba chegando a essa conclusão? É o consumo consciente. É o consumo racional, a educação, né? E como é que eu vou dizer? Estar atento, né? À gestão, né? Principalmente a gestão municipal, que é onde tudo ocorre, assim, né? Costumo dizer que é o Como mais é que tu perto. tá trabalhando, né? O município tu consegue pegar o prefeito e ir na casa do Porque prefeito. é isso que a gente sempre acha que a eleição é a cada 4 anos, né? E essas coisas, é sempre a mesma coisa, não é a mesma coisa, né? Tem governos que trabalham de uma forma melhor, tem governos que são desastrosos, né? O que esse governo está fazendo para que esse vazamento que ocorre a cada 2 meses aqui na minha rua e que abre o meu asfalto e que depois gera um buraco, gera um problema de trânsito, gera acidentes, gera falta d'água e gera água contaminada muitas vezes. O que se está fazendo para aquilo ali não ocorrer mais? De verdade. Ou eu me acostumo com aquele vazamento a cada 2 meses? Vocês podem olhar aí, Canoas vai ter lá um retângulo do concerto, um do lado. Não. Só um pouquinho, isso aqui tá repetindo. Eu não sei, não consigo identificar essa causa em 5, 10, 15 anos. Não, e o detalhe, o cara faz sempre perto do final do mandato ele arruma. Aí estraga no meio do mandato, ele arruma no final. Não dá 2 meses, na verdade. Eu falo assim, constantemente eu falo assim, a incidência de vazamento, por exemplo, tu tem incidência de vazamento a cada 2 semanas, né, dependendo dessa relação de pressão que a gente tem. Eu quero dar um exemplo muito rápido. São Leopoldo, nós tínhamos 2 projetos, 2 ruas lá que tiveram em 6 anos em torno de 500 ocorrências de vazamento, ramal, tal, né? O cara que é da área fica enlouquecido, né? E o projeto era, para substituir essas 2 redes, era em torno de 3 milhões. Em 6 anos... O que aconteceu? Era o projeto de distribuição de rede, de novas redes, né? E daí asfalto e todas essas coisas que vêm, todos esses impactos ambientais que tem. Ou tu trabalhar alguma lógica para reduzir a pressão ali e daí diminuir a incidência. Para não gastar. Daí o que a gente fez? A gente não troca a rede, coloca uma válvula reguladora de pressão que custa R$4.000. E tu leva ela para uma zona de pressão que tende a uma vida infinita na tubulação que já é obsoleta. Mas tu diminui a pressão e os vazamentos, daí vira assim 1 a 2 por ano. Daí vira um padrão europeu assim, de vazamentos, né? Muito abaixo. Né? Essas coisas, né? Passam muito, né? De estar atento ao que se de fato está fazendo. Ou eu aceito essa questão assistencialista. O cara veio aqui e já fez logo o meu asfalto. Não, mas o conserto está sempre se repetindo. O conserto que é mal feito, é uma causa maior que essas questões de pressão, né, transientes hidráulicos. A questão que daí a obra da visibilidade e da voto. Então isso precisa mudar, né? Na casa é o consumo consciente, mas tu tem que estar atento ao que está ocorrendo, né? E assim, hoje é um método, a tecnologia vem e muda. Então, né, o que está acontecendo? O que está acontecendo de novo, que agora é impossível, mas agora já tem um preço acessível e eu consigo resolver aquele problema. Então, a grande responsabilidade da mudança não é de tudo, é a ideia em quem consome, trabalha com isso, entendendo que quem está te representando também tem que entender. Essa popularização do conhecimento, que é uma meta do básico. Trazer isso para o básico ambiental, para as pessoas poderem entender mais os processos, para poder participar. Talvez seja um processo lento, talvez seja um processo não ideal,
mas eu acho que é o caminho que a gente está tomando, com acesso. Queria agradecer, cara, a tua participação, foi muito importante, eu sei que foi uma correria para estar aqui. Quero agradecer o Estúdio Hope, a Save Soluções, Rádio Frida Rock por mais esse evento. E sempre que tu quiser vir falar aí, a casa está aberta. Foi importante nessa primeira temporada a gente está apresentando conceitos, justamente para diminuir essa distância do conhecimento, as pessoas entenderem que a importância das coisas e que as coisas não são fáceis. Eu costumo brincar que a geração nova está acostumada a pegar a roupa, largar atrás do armário e ela magicamente aparece dobradinha ali, fecheirosa na gaveta. Então é importante as pessoas entenderem que as coisas não acontecem assim. É que nem quando a gente entrar em lixo, que é outro problema, né? Aí eu larguei o saco no lixo. Enquanto não entupir bueiro ou ninguém coletar, como agora estava dando em Porto Alegre, um tumultão com coleta de resíduos, as pessoas não vêm. A mesma coisa é a água. Então a pessoa tem que entender que a tirada do rio, que a água que tu pega e põe podre para a rua, que muitos lugares não tem saneamento, que não tem tratamento do esgoto. Eu também acho que vou trazer alguém do SEMAI, que eu tenho uma grande amiga que trabalha no SEMAI e especialista nisso. Vou ver se eu trago umas 2 pessoas para falar na parte de esgoto. E é fabuloso, né? É fabuloso. Sim, com certeza. Você tem um espaço para um programa inteiro aí da questão. A gente está passando por alguns pontos aqui, a gente trabalha com 1 hora, né? Eu não sei se eu vou ter que fragmentar alguns programas em. Eu falei só da metade de um circo, tem a outra. A ideia era falar de abastecimento. Eu dividi o saneamento, a gente dividiu em 4 episódios para falar cada um num eixo, apesar de estarem amarrados. Então, assim, vai ser interessante as pessoas. O que é drenagem? Porque tu nunca viu drenagem. Bom, se tu mora hoje na beira do rio ou na beira da 448, tu tem que saber o que é drenagem. Porque não tem água no teu joelho, porque tem drenagem. Sim. Então é interessante isso. Então quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigado pela atenção, disponibilidade e agradecer a audiência de vocês. Eu também agradeço aí ao convite, né? E é sempre muito prazeroso falar dessas questões, né? E também, assim, desejar aí uma longa vida, né? Ao programa Base Ambiental, muito que a gente possa ter aí muitos e muitos programas, né? E possa discutir todos esses aspectos aí que há uma urgência, né? De discussão e parabéns pela iniciativa e longa vida ao programa Base Ambiental. Muito obrigado. Até mais.